Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje, Retrospectiva 2020. Exatamente, não é, Luli? Justamente porque é o último do ano. Que tal a gente fazer uma retrospectiva deste ano que está acabando, Luli? Muita coisa aconteceu, não? Bom, tudo depende do ponto de vista. Por um lado, claramente, muita coisa aconteceu. A pandemia forçou muita gente a ficar dentro de casa, o que mudou a economia de diversos setores e reforçou outros. Muitas coisas que a gente dizia que seriam tendências, que iriam acontecer, mas que ninguém tinha muita certeza de quando ou onde, passaram a ser automáticas e passaram a ter que acontecer quase que imediatamente, como o caso de trabalho remoto, como o caso de diversas reuniões externas, como toda a questão de segurança da informação, agora que muita gente está trabalhando de casa e acessando sistemas extremamente delicados, como também comércio eletrônico, como também entrega de comida e de remédio, várias coisas aconteceram. Mas, por outro lado, se a gente pensar, também nada de novo aconteceu. Como assim? Nada de novo? Bom, isso é muito mais uma questão do que e não do como, porque o como eu disse, mudou muito, né? A gente mudou muito a forma de comércio eletrônico, mas comércio eletrônico já existia, reuniões remotas já existiam, serviços de entrega de todos os tipos já existiam. O que quase não aconteceu esse ano foi realmente uma coisa nova. Quando a gente diz coisas novas, a gente fala, por exemplo, em redes sociais, ou em telefonia 3G, 4G, ou quando vier a 5G, ou internet das coisas, ou computação em nuvem, nada disso aconteceu esse ano. Esse é um ano que não vai ser marcado pela inovação das coisas, mas vai ser marcado pela assimilação das coisas, mais ou menos como um patamar no meio da escada. Ah, entendi. Podemos então assumir que isso seja um dos efeitos da pandemia? De certa forma, sim, claro, a pandemia acelerou uma série de coisas e teve que atrasar uma série de processos. Uma coisa que talvez acontecesse progressivamente foi antecipada e foi forçada, então aconteceu. Mas era aquilo que eu ia dizendo, é como um patamar numa escada. De vez em quando a gente sobe, de vez em quando tem que parar, descansar um pouquinho, tomar fôlego para voltar a subir. E esse ano foi um ano claramente de retomada, um ano claramente de consolidação de várias tendências. Hoje em dia ninguém mais pode dizer que trabalho remoto é uma tendência, ou comércio eletrônico, ou entrega de remédios em casa, ou comida em casa seja uma tendência. Não, elas já são realidade. Tá bom. E o que se pode esperar para o ano que vem? O que a gente pode esperar para o ano que vem é a amplificação de tudo aquilo que a gente viu em 2020. Pode ter certeza que muita gente está mudando para o trabalho remoto definitivamente, não vai voltar para escritórios, muitas coisas vão voltar mudadas, quer dizer, então certamente 2020 vai ter um impacto muito grande daquilo que a gente já teve, então esse impacto de todas as mudanças de 2020 vai ser reforçado daqui para frente. E, além disso, a gente pode esperar para o ano que vem uma série de inovações mais transparentes, mais invisíveis, que são inovações de infraestrutura, ou seja, o reforço de capacidades de tecnologia, o reforço de capacidades de infraestrutura, o reforço de inteligência artificial e data science, ou seja, a computação está se tornando cada vez mais a infraestrutura. As grandes novidades, elas são cada vez menos visíveis, mas não significa que elas sejam menos importantes. Muito pelo contrário. Feliz Ano Novo! E outra mudança importante é que, ano que vem, eu apareço aqui de 15 em 15 dias e não mais semanalmente. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Chegamos à última coluna do ano e vi que o assunto continua sendo a pesquisa Retratos da Leitura. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Neste último programa do ano de 2020, o ano que não aconteceu,
ou o ano mais trágico do novo milênio. Portanto, acorda, presidente, vidas importam. Eu gostaria de apresentar algumas tendências que a pesquisa Retratos da Leitura versão 2019 aponta. Em primeiríssimo lugar, é preciso dizer que a pesquisa apresenta dados preocupantes. O que diz a estatística? Que leitores e não leitores praticamente dividem ao meio a população brasileira com 5 anos ou mais. 52% da população pode ser considerada leitora de livros, segundo os critérios aplicados na pesquisa, contra 48%. Ou seja, a balança está muito equilibrada e isso acontece desde a primeira edição de Retratos da Leitura. Mas, de 2015 a 2019, a participação dos leitores caiu 4 pontos percentuais. E a região Sudeste perdeu 10 pontos da participação dos leitores declarados, ou seja, caiu de 61% em 2015 para 51% em 2019. Se considerarmos que estamos a tratar da região mais rica do Brasil, parece evidente que os recursos materiais não estão sendo devidamente convertidos para a cultura e a educação. Pensando nos perfis dos leitores entrevistados, podemos dizer que se o Brasil não é exatamente um país de leitores, ele é certamente um país religioso. Católicos, pentecostais e espíritas têm títulos e autores expressivos citados entre a população adulta. A Bíblia é de longe o livro mais citado. Em um universo de 4.270 leitores declarados, a Bíblia foi citada por 35% dos entrevistados. E o que os jovens leem? Como os editores poderiam converter essas informações em projetos editoriais? Bem, nesse ponto, os dados sobre a motivação da leitura podem dar alguns sinais importantes para os profissionais do mercado editorial, embora também seja possível dizer que estas tendências sejam um reflexo do próprio mercado. É interessante observar que a faixa etária que apresentou de forma mais expressiva o gosto pela leitura como sua maior motivação foi justamente aquela que vai dos 7 aos 17 anos de idade. Portanto, o gosto existe nos anos de formação escolar. Este dado reforça a importância das políticas públicas voltadas para a distribuição de livros nas escolas, ao lado dos programas de fomento das bibliotecas, o que deve, é claro, vir acompanhado por uma política continuada de aquisições. E o mercado reconhece, por seu turno, que essa galera é muito exigente. De um lado, estão os livros infantis e juvenis, muitos deles ancorados no cinema e nas séries. Mas não é só isso. O mercado editorial tem canalizado esta força criativa de crianças e jovens para as leituras de aventura e fantasia, o que é muito bom, o que é essencial. Cabe agora às universidades manter esse ritmo de uma leitura que ultrapasse as fronteiras das apostilas e dos textos obrigatórios. Para isso, elas também devem enriquecer suas bibliotecas com livros para todos os apetites. Eu fico por aqui, espero encontrá-los ano que vem e desejo a todos boas festas e feliz 2021. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. A curiosidade persistente do pesquisador faz toda a diferença na obtenção de novos conhecimentos. Mas estes conhecimentos nem sempre estão em revistas científicas especializadas. É isso mesmo, professor Santiago? Olá, ouvintes da Rádio USP. É exatamente isso. Nem sempre um trabalho científico ou uma informação valiosa do ponto de vista científico
está em artigos científicos em revistas especializadas. Nesta coluna eu vou falar sobre um exemplo que são os simpósios e congressos, em específico o Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, conhecido como SICUSP. Nesse ano de 2020 ele foi realizado de forma online, virtual, portanto, devido à pandemia, e as apresentações do SICUSP, em sua maioria, estão no YouTube. Então as pessoas podem participar, de certa forma, do SICUSP, assistindo agora, após ter sido feito a edição do SICUSP 2020, assistindo esses vídeos no YouTube. Eu vou deixar nessa descrição um exemplo de um trabalho que foi apresentado por um aluno meu, o Rafael Luiz Martins Monteiro, no qual eu orientei uma iniciação científica que, pasmem, ele durante mesmo o período de pandemia fez a coleta de 6 goleiros de futebol para analisar se existia diferença na defesa de goleiro, no pênalti, na regra antiga, que o goleiro tinha que estar com os 2 pés sobre a linha, e na regra nova, que é permitido que o goleiro fique com um pé fora da linha, à frente. E o resultado do trabalho dele, como alguns até podem prever, mas foi comprovado, é que o goleiro ficar com um pé fora da linha, à frente, isso dá uma vantagem para ele, onde foi visto que ele teve um maior deslocamento saltando, maior velocidade nesse salto, além de ter aplicado também mais força de impulso no solo, permitindo assim que ele executasse uma defesa com melhor qualidade. Então, vejam só que interessante, eu parabenizo o Rafael Luiz Martins Monteiro por ter a coragem, mesmo durante a pandemia, tomando todos os cuidados, fazendo os goleiros saltarem com máscara dentro do laboratório, fazendo uma coleta totalmente restrita, coletar goleiros de alto nível para verificar essa pergunta de pesquisa dele, que era muito importante, saber se a regra nova daria ou não mesmo vantagem aos goleiros na defesa. Então, simpósios e congressos estão na base da formação de novos pesquisadores em ciência do esporte? Olha, a importância desse tipo de evento para formar jovens pesquisadores, principalmente na área de ciência do esporte, é enorme. Muitos alunos da área de educação física e esporte solicitam e falam das questões do curso, às vezes, não ter muitas coisas práticas. E notem que a pesquisa, não que seja menos importante, mas a pesquisa que você faz uma experimentação e faz uma prática de laboratório modifica totalmente a visão do aluno em relação à experimentação científica, ao método científico. Porque, na verdade, é o momento que ele vai para a prática da pesquisa e vai se pôr de frente ali com todas as dificuldades de recrutar participantes, nesse caso atletas, do Rafael Monteiro, de colocar marcadores, fazer técnicas de motion capture, processar os dados e depois analisar os resultados e apresentá-los em um evento, que é você se expor, como nesse caso, ficar com um vídeo aí que está gravado, ficaria quase que para sempre, enquanto existir o YouTube, a apresentação dele. Então, eu aconselho muito para quem não sabe como que é o por trás, literalmente, das câmeras de um laboratório de pesquisa, que assistam essa apresentação dele, para ter uma ideia de como que dá trabalho e como que é extremamente gratificante ver o trabalho seu reconhecido e apresentar nesses eventos, que por mais que pareçam de pouca importância, ele é de grande importância para a formação desses jovens pesquisadores, e esperamos que os frutos desses trabalhos, dessas apresentações, apareçam depois nos métodos mais tradicionais de divulgação científica, que são os artigos científicos. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Nesta última coluna do ano, a professora Marília Fiorilo diz como deveria ser um 2021 ideal. Olá, Cido, ouvintes da Rádio USP. Vamos ao que acontecerá em 2021. A Arábia Saudita vai suspender os bombardeios contra a população e os rebeldes Houthis no Iêmen, e os Houthis
proibirão a prática recém-adotada de assassinar pessoas suspeitas de estarem com Covid. O surto de cólera, doença erradicada, que atingiu mais de 1.300.000 pessoas no país, será revertido em 1 ou 2 meses pela reconstrução da rede de saneamento e a distribuição do remédio mais simples do mundo, o soro de hidratação. 1 milhão de refugiados Rohingya em campos de Bangladesh não precisarão mais ter medo de serem deportados para uma ilha isolada e voltarão imediatamente para sua terra, a província de Rakhine, em Myanmar. Lá, eles reconstruirão as vilas que foram queimadas pelo exército birmanês e budistas furiosos sob os auspícios de Aung San Suu Kyi. Aliás, o Comitê do Nobel, que jamais cancelou o prêmio de seus contemplados, abrirá uma exceção e vai retirar o prêmio da paz da ex-dama da flor, atual dama da limpeza étnica. Mais que isso, na China vão fechar em 24 horas os campos de detenção, eufemisticamente chamados de reeducação, nos quais os uigur são condenados ao trabalho forçado. E a pena de morte será abolida não só lá, mas também no Irã, onde a ala reformista vai se fortalecer, porque haverá suspensão das sanções econômicas que estão degradando o país. Quanto ao acordo de paz entre a administração Trump e o Talibã, cujo resultado seria reconduzir os terroristas ao poder, este será anulado por uma nova corte internacional, ou talvez pela antiga ICC, Tribunal Penal Internacional, se ele resolver fazer jus ao nome e punir os responsáveis por crimes de guerra e contra a humanidade. O tráfico humano na Líbia, em todo lugar, será perseguido com tamanha prontidão e eficácia que ele vai desaparecer pela falta de rentabilidade. Os refugiados do mundo inteiro terão à sua espera políticas de inclusão e hospitalidade. O Conselho de Segurança da ONU será totalmente reformado, a começar pelo fim do poder de veto dos 5 membros permanentes. E a oposição na Rússia inventará um antídoto para os venenos típicos do Kremlin. A fome, que não é um fenômeno natural, mas uma escolha política, jamais voltará a assombrar as pessoas. E o sírio Assad, acompanhado do príncipe saudita MBS, aquele que ordenou o esquartejamento do jornalista Khashoggi, e do presidente egípcio Al-Sisi, e do bielorrusso Lukashenko, todos eles vão se aposentar da vida pública e relaxar em um resort construído especialmente para eles por Donald Trump. Haverá vagas suficientes para outros candidatos. O 1% trilionário vai migrar para o planeta Marte e os 99% da população terráquea serão resgatados do abismo econômico e social. E, finalmente, crise humanitária, que foi a tônica de 2020, se tornará uma expressão arcaica, totalmente em desuso. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, prezades, educação e direito. No final de 2020, o ano da pandemia
provocada pelo coronavírus, que exigiu de todos nós que voltássemos a pensar seriamente nas funções dos executivos municipais, estaduais e governo da União. Ao atender diretamente às necessidades do povo, os executivos precisaram e desenvolveram uma estrutura grave, a administração pública integrada por servidores públicos com formações diversificadas, cientistas, técnicos, mas também verbas públicas e também bens públicos, móveis, imóveis, imateriais, etc. E temos uma conquista, a responsabilidade objetiva nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. Quando o Executivo presta serviços públicos e vacinação, serviço público por excelência. Nesta grave estrutura, desenvolveu-se a Anvisa, a Agência Nacional de Segurança Sanitária, com a finalidade de promover a proteção da saúde, com o controle sanitário da produção, comercialização e dos serviços submetidos à vigilância sanitária. A vacinação ou as vacinas aprovadas pela Anvisa devem estar seguras. Não nos cabe, enquanto cidadãos leigos, discutirmos este assunto, porque se foi aprovado pela Anvisa, a vacina é segura. Professora, como a senhora vê a cobrança do governo de um termo de responsabilidade por parte da população com relação à vacinação? Afinal, de quem é a responsabilidade? Sem dúvida alguma, também muito grave, exigência de documentos dos cidadãos no ato da vacina. Um termo de responsabilidade. Não, a responsabilidade pela vacinação como serviço público de excelência é do governo federal. O que vai interessar é a relação de causalidade entre possíveis danos e a vacinação como ato de governo. O governo é que tem essa responsabilidade. Afinal, o Estado, essa sociedade política celular que desenvolvemos e criamos, assumiu essa responsabilidade há mais de um século. Todos à vacinação, acreditando seriamente na aprovação da Anvisa e nas providências de governo eleito por nós, cidadãos. Felicidades para todos em 2021. 2021, ano de paz. E paz não é passividade. Vai exigir de todos participação política firme, sincera, onde todos os segmentos da sociedade deverão ser ouvidos e participar de uma reconstrução. Sentimentos às famílias enlutadas. São muitas pelo Brasil grande, mas reconstrução. A paz exigirá ações ativas de todos os segmentos da sociedade. Bom renascimento, feliz 2021. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.